hoje a estrutura que qualquer indústria deseja. O que eles querem? A ponderada eles fazem, eles querem alguém para fazer a numérica. Então, hoje é fácil você vender a minha empresa para qualquer empresa, porque tem um cara que faz a numérica. Entendeu? Você atinge mercados, atinge o mercado. Parte do mercado Isso. que alguns não atingem. Então, essa questão, por exemplo, da marca própria, qualquer fabricante hoje, ele tem um problema da linha de produção, qualquer um. Tá? Isso daí, se você chegar em qualquer fábrica, ela não é otimizada 100%. Então, se você ir até ele e tal, talvez você tenha as dificuldades, como todo mundo tem, não é assim ir lá falar com o cara e tal. Isso é um processo, isso é demorado, é várias conversas tal. Projetos que layout, não sei o quê. Você tem que ter comprometimento, eu vou te comprar tanto, entendeu? Não é desse jeito, chega lá, vou conversar e dá certo, né? Mas você vai com uma base razoável já. Você parece que projeta muito bem as suas coisas. Você não faz, claro, eu falei que você vai lá, até se for isso, não é aquela coisa do ímpeto de ir, mas você parece que vai com algo na cabeça bem estruturado. Tem que ir lá, estruturar e tem que ter o convencimento e o comprometimento de fazer acontecer. Sim, tá? E se você não faz acontecer uma vez, as outras vão acontecer. E uma coisa que precisa, Gilson, é você dar o feedback. Por que não está acontecendo? Qual a razão? Quer dizer, o meu preço está fora de mercado, o produto não foi bem aceito, por que não está acontecendo? Então, quer dizer, toda semana ter esse contato próximo, esse feedback e tal. Você traz o fornecedor junto com você e em conjunto se constrói essa marca, se constrói a venda em si. Porque é interesse dos dois a coisa acontecer. Eu tenho fornecedores hoje médios que eu vendo muito mais do que ele. Eu tenho fornecedores que nós estamos na área de venda, nós dois. Ele tem o produto dele, com a marca dele eu tenho o meu. E o meu produto vende muito mais do que o dele. Porque eu tenho merchandising, porque eu tenho promotor, porque eu tenho aquela proximidade com o meu cliente, porque eu posiciono melhor a mercadoria na gôndola do que ele, porque ele vende na ponderada, tal, espalhado. Então eu vendo muito mais meu produto, o produto que ele produz, do mesmo jeito, mais caro às vezes, do que ele. Né? Então, porque as suas estratégias são mais pensadas. Porque é o seguinte, o fabricante ele tem que pensar em fabricar. Esse tem que ser o negócio dele. É fabricar, é aquela loucura de fabricar. O laticinista, por exemplo, ele tem que ir atrás do leite, no carreador, atrás do produtor de leite, aquela briga com o carreteiro, aquele jogo de cintura violento. Como é que o cara vai ter cabeça para se preocupar com a parte comercial, com a venda comercial? É muito difícil para ele. Então, eu acho que a parte comercial é distribuidor. O fabricante tem que se preocupar em produzir. Produz e coloca aqui, deixa a estratégia de venda com o fabricante. E tanto isso é verdade que hoje a Unilever, a maioria dos produtos deles é terceirizado. A Arisco não produzia nada. Está o Ratinho aí lançando um monte de produto terceirizado. Né? Então, as grandes fábricas hoje estão terceirizando a maioria dos produtos. Tá? Eles verem o que é foco para eles, o que é meu foco? É isso aqui. O resto é tudo terceirizado, eles não produzem mais nada. Aproveitam a indústria, a produção, mas não é deles. Não é deles. Né? E nós temos... e a coisa, quer dizer, aí já quando eu estive, quando eu entrei para dentro da associação comercial, eu conheci um pouquinho mais de cooperativismo, associativismo, e eu tinha um fornecedor de pepino em conserva, por exemplo, e esse fornecedor, ele radicalmente ele quebrou mesmo, não aguentou tal. E um prefeito de uma cidade da região me procurou para ver se eu conseguia colocar alguma coisa em Querência do Norte, né? Em Querência do Norte, porque ela só tinha assentamento sem terra tal, e ele precisava desenvolver a cidade dele. E aí ele falou, eu preciso dar alguma coisa para esse pessoal produzir para montar alguma fábrica lá para a coisa acontecer. Né? Aí ele veio lá tal, e foi na época que eu perdi esse fornecedor de pepino em conserva. Eu falei, tem uma pessoa, ela quebrou, tal, está sem capital de giro, mas é o cara que sabe fabricar. Tá, eu posso entrar lá sem terra, lá naquele terreno que eles têm, eu dou a semente, eu dou o veneno, a semente, e você constrói o barracão lá para o cara lá e ele vai produzir, ele vai ganhar mão de obra. E o prefeito topou a parada de Querência do Norte, né? Montou lá a estrutura, sabe? Ele fez azulejado, como pediu apoio lá para o Sebrae, para a Embrapa, para todo mundo lá, e construiu lá, como
precisa ser construído, né? E hoje é a maior fábrica, gera mais emprego lá. Eu me comprometi em comprar 100% da produção, né? E aquele primeiro momento eu financiei essa parte de produção lá. E hoje é um projeto social, inclusive, lá, porque está todos os sem terra produzindo pepino, está o cara embalando para mim e eu assumi a compra de 100%. Já consegui financiamento do Banco do Brasil, Pronafinho e tal, sem ter a fábrica. Eu não tenho nada, não produzo a fábrica. E hoje eu já não financio mais os caras já conseguiram a linha de crédito girante. O pepino da Meleuda é esse foi a produção dele. Esse é a produção dele. Tá? Até estou com excesso de produção, que os caras começaram a produzir demais. Estou com muito pepino agora. O pepino está virando um pepino para mim. Então é uma história engraçada. Tem uma solução social, né? E que deu certo, e é até um case lá em Querência, lá, o cara, faz um ano que nós estamos com esse projeto lá, o cara está esperando o governador ir lá, que ele quer inaugurar só com a presença do governador. Eu falei, então tá bom. Não inaugurou ainda. É interessante. E como é que foi a entrada na CIM? Vamos falar um pouco sobre isso. Como é que você entrou na CIM? Isso, quando eu comecei a aparecer a marca, quer dizer, que o Jefferson, por exemplo, eu vendia para o Jefferson, né? Eu vendo para o Jefferson a mercadoria, o Jefferson já estava na associação comercial, então ele me conhecia desse relacionamento de negócio. Já era associado? Eu sempre fui associado da CIM, mas nunca usei a CIM para nada, sabe? Então, o Jefferson, quando ele veio para a associação comercial, eu sempre tive assim, né, nessa época aí, como uma panelinha, como a maioria dos associados da CIM via a associação comercial. Uma panela fechada e aquela panelinha sempre os mesmos, tal, e sempre tive essa visão da CIM. E era associado por acreditar numa entidade de classe tal, mais na cidade, mas nunca não usava SCPC, não usava nada da estrutura da cidade, até que nunca tinha vindo até assim, né? Isso foi quando, Geraldo? Você lembra? Você tinha já associado, tinha empresa, tinha essa visão dela de uma panela? Não, eu sempre tive essa visão. O Jefferson veio me convidar, eu falei, Jefferson, não é meu métier. Que ano foi isso? O Jefferson ficou 4 anos, 2 anos, 7 anos atrás, 6 anos atrás. Tá? Então, nós estamos em 2004, 98 por aí. E eu falei, Jefferson, não é minha praia, não quero saber disso aí. Aí o Jefferson, mais uma vez, me chamou e eu falei, Jefferson, infelizmente eu não vou estar com você nessa daí, não. Aí na terceira vez o Jefferson me chamou para almoçar e ele me intimou. Falou assim, ou você vai perder o cliente ou você vai ser diretor da CIM. Aí eu, para não perder o cliente, vim para o sacrifício, né? E eu vim para a associação comercial e foi fantástico, agradeço o Jefferson até hoje por isso. Pelo seguinte, eu fui ver que assim uma panela porque eu estava fora dela, por isso que tinha uma panela. Tá? Então, a panela está aberta para quem quiser pular dentro. E realmente eu fui ver o que se fazia na associação comercial, que eu não sabia até então. Eu era, como a maioria dos associados, aquele cara que ficava lá fora criticando, falando abobrinha, sem conhecer. E quando eu assumi a CIM, quando eu entrei na CIM, entrei como diretor de comércio. E como diretor de comércio tinha que fazer as campanhas, tal, o Natal, a Páscoa, tal. E eu comecei a perceber que o que eu sentia da CIM, até então, a maioria dos associados sentia. Tá? Você saía nas lojas, você saía no campo para ver e a maioria tinha a mesma visão. Assim é a panela fechada, assim é isso, assim é aquilo, não sei nem porque eu pago isso, tal, só pago por causa do SCPC. Eu falei, Jefferson, precisamos mudar essa visão da CIM. Nós precisamos mostrar o que a CIM faz, tem que mudar, nós temos que trazer o associado para dentro da CIM. E foi onde que surgiu a ideia de criar o Conselho do Comércio. E o que era o Conselho do Comércio? Era chamar justamente esse associado que reclamava, ou esse associado que não participava da CIM, ficava reclamando lá de fora,
chamar ele para vir ser diretor, chamar ele para vir participar, uma reunião. E o Jefferson desse desafio, né, conversando com ele, falou, então, o Jefferson tem essa mania, quando o cara fala de um problema, fala, o problema é teu, resolve. Agora você resolveu. É. E eu constituí o Conselho do Comércio na época, era 40 pessoas na época, que a gente conseguiu convencer 40 a vir junto, e a ideia era pegar esses 30, 40 e ser os multiplicadores. Quer dizer, o que a gente fizesse com eles, eles iam multiplicando os bairros e tal. Então, foi feito um trabalho interessante na época, que eu selecionei todos os associados, nós pegamos uma relação de associados, e demos para cada diretor fazer uma visita pessoal em cada cliente, em cada associado. Então, ele ia até associado, ia fazer um convite pessoal para ele, para vir conhecer um projeto novo da SIM, que era o Conselho do Comércio. E nós conseguimos, quer dizer, teve diretores que se sentiam até... foi até uma visita gratificante, porque o associado falou, pô, nunca recebi uma visita da SIM. Quer dizer, nunca ninguém veio aqui me convidar, então eu saí assim como, pô, que legal, lembraram de mim. Então nós trouxemos todas as pessoas para dentro da SIM, e a ideia era montar um conselhão e que essas pessoas pudessem se manifestar, botar aqui um prefeito, um delegado, uma autoridade aqui, essas pessoas falarem no mesmo nível com ele, porque as autoridades são muito distantes do pessoal de bairro, principalmente. Então, eu colocaria essas pessoas no mesmo nível para elas conversarem, para elas bater papo e tal. E a coisa foi evoluindo. E a gente conseguiu, eu acredito que na gestão do Jefferson e na minha gestão, nós conseguimos mudar esse perfil, mudar essa visão do associado. Eu fiquei a primeira gestão do Jefferson como diretor do comércio, a segunda eu fiquei como diretor de novos produtos e SCPC. E aí, a primeira e segunda gestão. E continuei também como presidente do Conselho do Comércio, nessa época aí. E fazia essas reuniões mensais, era uma reunião por mês, onde que a gente fazia uma reunião com alguma autoridade, ou ia até alguma entidade, como o 4º Batalhão, Bombeiro, o Sesumar, ia conhecer uma instituição. E a coisa, quer dizer, foi aumentando, foi se avolumando esse conselho. E o Jefferson, na minha aposta, eu falei, vamos tentar fazer esse conselho chegar a 100. E nós chegamos a 112. E eu acho que a coisa mais bonita da minha posse lá foi nós demos posse a quase 200 pessoas. Né? E acho que a coisa mais bonita que teve foi quando, na época, o governador Jaime Lerner estava na posse, e eu, no meu discurso, eu falei da representatividade da SIM. Aí eu falei, eu gostaria que só os diretores da SIM se levantassem para o governador ver a representatividade da nossa associação. E levantou quase o Calil Haddad inteiro. Sabe? O governador ficou impressionado até no discurso dele, falou assim, é fácil aqui, né, em Maringá, por isso que tem esse povo todo, porque todo mundo é diretor, né? Convida todo mundo para ser diretor, né? Então, essa representatividade, esse envolvimento, aí foi, acho que, um fato marcante aí do Conselho do Comércio aí nessa transição. Deixa eu fazer uma pergunta, está no Conselho do Comércio, uma coisa que eu queria te perguntar. Qual foi para você a mudança que ocorreu quando você traz esses representantes mais próximos do associado, bem mais próximos, né, setorizados, inclusive, eles trazem para dentro, o que eles trazem de novo para dentro da SIM? O que você sente da parte deles, do direcionamento da SIM, a mudança? Porque eles devem trazer consigo toda uma ansiedade, desejos, propostas, representam propostas, inclusive. O que você sentiu de mais novo nisso? Olha, o que é interessante nisso aí é o seguinte, o associado ele não se sente dono da SIM. Ele acha que os diretores ou o presidente da SIM tem que resolver o problema dele. Tá? É mais ou menos assim, você é presidente do clube, ou você é síndico no teu prédio, a torneira está pingando, você mete a boca no síndico. Claro, é um problema coletivo, é um problema de todo mundo. Tá? Porra, por que esse síndico não faz isso? Por que essa pessoa não faz isso? É mais ou menos assim. Tá? Aqui as pessoas, quer dizer, das pessoas que eu trouxe para dentro da SIM, no início, na gestão do Jefferson, todos, era unânime, que a gente fazia um questionário, pensava que o cargo era remunerado.
Tá? Então isso já foi uma mudança radical. E quando você vem e devolve o problema para ele, tá? Você fala assim, não, eu acho que você está correto, nós temos que realmente cobrar o prefeito. Vamos chamar o prefeito aqui, você vai falar isso para ele. Entendeu? Então você muda a coisa, não é mais assim aí. É o associado, a representatividade é o associado. Então você consegue devolver a bola. Devolver a bola e ver que para a coisa mudar, ele tem que participar. Assim só faz a ligação. Isso, assim é o elo. A entidade é o elo. E ela só vai ser representativa se ele estiver aqui dentro participando e reclamando realmente como ele tem que fazer. Agora, não é daquela forma lá fora, lá longe, falando mal. Vem aqui para dentro, vem ajudar a gente. Tá? E esse é o discurso que a gente fala para todos. E olha, é fantástico. A mudança é fantástica. As pessoas, se você vê os questionários, que a gente dá um questionário para cada um, o que respondem é coisas fantásticas. 99,9% de positivação, aí, de satisfação em conhecer a entidade e saber o que a entidade faz. E participar dela. Deixa eu fazer uma pergunta. De repente você veio, quando eu falo do novo, vocês falam para mim assim, mas eu não acho que é novo, acho que tudo veio na hora certa, o tempo até demorou, né? Mas você entra na entidade em 94, quando você falou isso? 94, 95. 95. Não. 96. 96. E de repente você vira presidente da entidade, né? A passagem de 2002, depois de 2003. Isso é rápido? Ou você acha que não? Por exemplo... Isso foi rápido. Se você pegar os presidentes da ação comercial, todos eles têm uma longa jornada, quase com um ritual muito grande, dentro da própria diretoria. Alguns que são nomes muito expressivos na comunidade não chegaram a ser presidentes, mas estiveram presentes em várias diretorias, Moreirinho, por exemplo, né? Em seu tempo, Fujiwara, mas nunca chegaram a estar no comando da instituição. Né? Mas era também outro momento. Você, de repente, foi rápido. Não, essa daí foi rápido, primeiro porque eu não estava preparado, tá, para assumir um cargo de presidente da CIN. Eu não estava preparado, eu tive que me preparar durante a gestão, tá? Eu não estava preparado para assumir uma reeleição como eu estou assumindo agora. Tá? Eu tinha certeza que outras pessoas iam assumir, eu não queria assumir porque para mim aprender na CIN, foi muito difícil eu aceitar o cargo de presidente da CIN, porque primeiro que eu via uma situação, o Jefferson na primeira gestão dele, ele trabalhou, foi fantástico a primeira gestão do Jefferson. E o nome indicado que tinha, não tinha ninguém, o Jefferson ficou desesperado, eu participei disso aí do Jefferson, não tinha ninguém para suceder o Jefferson. E o Jefferson veio ao meu encontro, vai ser você. Eu falei, não, então vai ser fulano, outro não, e todo mundo escapou. E eu me reuni com as pessoas que escapou, falou, só tem uma solução da gente se safar dessa. Vamos aprovar no Estatuto da CIN a reeleição. Né? E eu fui o cara que mais trabalhou, porque eu tinha um Conselho de Comércio na mão, para o Jefferson ser reeleito. Aprovar a reeleição na Assembleia, aliás. E eu me lembro, no dia da gente aprovar isso, foi um quórum fantástico, nós colocamos 300 pessoas no auditório e aprovaram, foi unânime a reeleição do Jefferson. Né? Falamos dos projetos que iriam acontecer e tal. E eu trabalhei como um louco para aprovar, porque eu sabia que se desse zebra ali, o trabalho do Jefferson poderia cair por terra. Né? E eu trabalhei e aprovamos a reeleição na Associação Comercial naquela época. Mas aí eu respirei aliviado, falei, temos 2 anos para escolher alguém, mas tranquilo, não pensando em ser presidente. Primeiro porque eu não me sentia preparado. Estava 2 anos de casa. Até te indicado como tal. Claro, 2 anos de casa, quer dizer, uma pessoa que nunca foi participativa de uma entidade de classe, uma pessoa que, quer dizer, via a associação comercial completamente do avesso como ela era, então eu não me sentia preparado e nem era justo eu assumir. Eu entendia dessa forma. Mas devido talvez a minha dedicação assim ao trabalho que eu fiz, chegou no final da gestão e foi a nova pressão. Tá? E existia uma pessoa já natural para assumir, e era o Fermenton, né, que era a pessoa natural de assumir. Para mim ia ser o Fermenton, ia ser natural o Fermenton assumir. E na última hora o Toninho foi para o CODEM, na presidência do CODEM, os cargos eram incompatíveis e acabou sobrando para mim. E eu relutei bastante em aceitar.
E o Jefferson, não, vou te dar total apoio. Eu falei, o apoio é igual quando você me chamou, que falou que era uma vez por semana, mas ia uma vez por semana, não saía mais, ficava a semana inteira. Não, vou te dar total apoio e tal. E eu, era muito distante o cargo de presidente para mim, sabe? Era uma coisa